Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje como a gente inicia o processo de mapeamento em algumas mapatonas, em alguns desafios aqui na plataforma da Hot. Existem uma diversidade de possibilidades, essa é uma delas que eu vou mostrar para vocês. E aqui como exemplo, vamos trabalhar com o mapeamento de uma cidade chamada Parintins. Ela fica na fronteira ali do Pará com o Amazonas. E essas áreas, elas não estão mapeadas, então o nosso trabalho é justamente se envolver para fazer esse mapeamento através dessa plataforma OpenStreetMaps. E o que é essa plataforma Hot? Ela é, na verdade, um grande hub, né? Um centro ali que gerencia essas grandes mapatonas. Então, ela é uma das. Então, existem outras, para que vocês fiquem atentos, né? Que não é apenas aqui que você vai trabalhar com as mapatonas. Então, normalmente você vai receber esse link, né? Então, o link depois eu vou colocar aqui na descrição e aí vocês vão acessar. Para isso, é necessário que vocês já tenham a inscrição dentro da plataforma OpenStreetMaps, né? Então, para quem não tem, você vai pegar streetmaps.org, tá? Então, você vai entrar nessa plataforma. Deixa eu sair aqui da minha, né? Então, você vai entrar nessa plataforma, tá? E aqui no cantinho superior direito tem uma palavra escrito criar conta. Para criar a conta é muito simples. Você vai colocar o seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail, colocar o nome de exibição, que é como se fosse o seu usuário, a senha e confirmar a senha e já está, né, inscrito. Então, você pode olhar lá o seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação de que você já está inscrito na plataforma OpenStreetMaps. Feito isso, você volta para cá e você vai clicar no botão entrar. Quando você voltar no botão entrar, no meu caso aqui já está automático, tá bom? Então você vai pegar e você vai entrar na sua plataforma com o e-mail ou com o usuário e a senha que você cadastrou, tá? Então você precisa ter esse cadastro para poder acessar a mapatona aqui no Hot. Então, feito isso, né, você vai ver que aqui nas mapatonas existem uma diversidade de instruções. Por exemplo, né, essa mapatona ela foi feita pela União Brasileira dos Mapeadores do OSM, ou seja, a UNBRA OSM, que tem como presidente o Rafael. Ela tem uma prioridade alta, então há uma demanda urgente para que seja feito esse mapeamento, né? E aqui tem as descrições do trabalho, né, do mapeamento dos envolvidos. E aqui é sempre interessante você fazer essa leitura, porque aqui vai ter as instruções para você seguir. Então, por exemplo, eles estão dizendo para utilizar a imagem Maxar. Eu vou mostrar depois para vocês a imagem Maxar, tá? Existem outros tipos de imagem para se utilizar. Deixa eu ver. Ele está explicando que os edifícios são muito próximos, mas que não se tocam, então é importante ter esse cuidado, dar um zoom para que você alcance, né, uma melhor qualidade de visualização. Mapear o mais próximo possível, né, ou seja, usar o zoom máximo, tá? A gente vai ver isso lá. Utilizar a tag building, yes, no caso que seriam de edifícios. As ruas residenciais, colocar o rótulo residencial. As ruas de serviço, colocar a etiqueta serviços. As vias ou as estradas vicinais, colocar highway, um classified, é isso? E o caminho, colocar footway. Áreas verdes, colocar natural wood. E qualquer outra dúvida, você vai pegar e mandar um e-mail aqui no site, né? Você pode acessar o site ou usar um e-mail umbraosm@gmail.com e entrar no nosso grupo aqui do Telegram. Então, essas são as instruções básicas para que você possa, né, fazer um bom mapeamento e que fique adequado com os outros mapeamentos que estão feitos já aqui na plataforma, tá? Então, aqui tem outras instruções, enfim. Então, olha os colaboradores, né? Então, a gente já tem aí uma galerona colaborando, bastante gente, né? O período que esse pessoal foi fazendo esse mapeamento, né? Enfim, são as estatísticas. Você pode baixar, né, aqui o arquivo desse mapeamento, então você pode fazer o download para usar num outro aplicativo, né, numa etapa mais avançada,
usar, né, o Joisme, que a gente chama, ou outro software de SIG para fazer a edição e depois retornar e incluir aqui, enfim. Você pode baixar as grades das tarefas para você verificar quais já foram feitas e não, enfim. Então aqui tem todas as informações. Sempre façam essa leitura antes de iniciar o mapeamento, beleza? Feito isso, você vai clicar aqui em entrar, né? Então você tem que entrar no ou cadastrar para quem ainda não tem o cadastro aqui na Hot, tá? Então, no meu caso, como eu já tenho o cadastro aqui na Hot, já tenho o meu cadastro do OpenStreetMaps, eu vou clicar em entrar, tá? Pronto. Como eu já tô logada aqui no outro site, ele vai ver automaticamente, ó. Então, ele já me colocou aqui, Tatiana, como a pessoa que tá cadastrada. E aí sim, você vai clicar nesse botãozão vermelho aqui, olha, inferior direito, escrito colaborar. Então, clica lá no colaborar. Pronto. Beleza. A partir desse momento, ele vai mostrar, ó, aqui essas quadrículas. Eu tô dando um zoom com o meu mouse, você pode usar essa setinha a mais. Então, essas áreas que estão aqui, olha, em azul, é que elas estão prontas para validação. Ou seja, já foram completamente mapeadas e aí estão na etapa validação. Todas as outras que estão branquinhas, né, olha aqui na legenda, elas ainda precisam de mapeamento. Então vejam, é uma área muito extensa, né? A gente vai precisar de bastante gente aí para trabalhar. Essa área verde escura, ela é uma área que já foi mapeada e validada, certo? As indisponíveis estão roxas e as áreas prioritárias rosa avermelhada. Então, aqui eu não enxergo nenhuma área, né, prioritária, teoricamente, né? E as que estão com esse cadeado estão bloqueadas, porque possivelmente alguém esteja mapeando nesse momento ou validando, então ela fica bloqueada para que ninguém, né, sobreponha aquela atividade no mesmo momento, tá? Então, vocês vão olhar aqui, né? E aí vocês vão clicar mapear uma área. Vou clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Pronto. O que aconteceu? O Hot, ele vai colocar uma área aleatória para me fazer o mapeamento, tá? Então, eu deixo aleatório também, porque isso é interessante para você também treinar a sua habilidade, a sua capacidade de fazer as percepções, né, suas análises visuais. Então, é muito bacana, porque aí você vê, né, muitas oportunidades aí de feições. E aí, ele começa com essa tua possibilidade inicial, que é fazer o mapeamento pelo editor ID. Esse editor, ele é o editor mais simplificado que a gente tem, geralmente se usa para os iniciantes. E aí, gente, vocês podem trabalhar com outros tipos de editores, tá bom? Mas é sempre aconselhável iniciar por esse editor ID ou ID, né? E aí ele mostra o que é, então vocês podem conhecer um pouco mais clicando aqui, tá bom? E você pode clicar na opção comece um tutorial ou edite agora. Então eu vou fazer pelo tutorial aqui só para passar com vocês e complemento aí essas informações para vocês conhecerem como é que funciona. Então comece aqui o tutorial. Para quem está começando agora, ele vai te mostrar tudo que se faz. Então ele vai te dizer aqui, ó, bem-vindo, né? Você vai ter aqui as suas boas-vindas e você vai dando ok. E ele vai passando para as etapas de informação. Então esse tutorial é para praticar, né, todas as alterações, mas essas alterações que você vai fazer no tutorial, elas não vão ficar salvas, é só um teste, tá? E é isso que ele está explicando aqui. E aí existem vários conceitos, né? E esses conceitos geralmente vão estar ali em itálico, que aí você pode ver essa informação e fazer uma busca, né, de outras informações com relação a isso. Bem, galera, então eu vou mostrar aqui para vocês, sem o tutorial, como é que a gente faz esse mapeamento de forma um pouco mais simplificada. Então, o tutorial ele vai ajudar com que vocês façam esse passo a passo, mas eu vou mostrar na prática já como é que a gente faria, né, sem aquela etapa do tutorial inicial. Então, eu já estou aqui no meu desafio, vou continuar mapeando. Então, se eu não tivesse clicado lá no tutorial, eu ia iniciar o mapeamento. E aí a gente vai funcionar da seguinte forma. Vocês estão vendo aqui, olha, que a gente tem um
um quadrado. Esse quadrado é aquela quadrícula definida e geralmente ela é uma quadrícula determinada já pelo desafio e aí a gente usa ela aleatoriamente, certo? Então aqui nessa área, olha, eu vejo algumas propriedades pequenas, né? E vejo muita área verde, vejo rios, né? Enfim, então eu vejo aqui áreas bastante complexas já pra gente começar, porque aí demanda de uma interpretação aqui bem acurada, né? Então olha lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é, aqui na minha lateral direita, olhar as instruções. Então, o que as instruções me dizem? Que eu preciso usar a imagem do Maxar. Lembra que eu falei? Cadê? Tem uma instrução dizendo pra gente usar a imagem Maxar. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar, né, nesses ícones que tem aqui na minha lateral direita. Num desses ícones tem uma configuração de fundo. O meu tá traduzido, tá? Mas é o background, a base map, o layout que vai estar lá por trás. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar a imagem Maxar, certo? Então eu tenho aqui, olha, várias opções de imagem e numa dessas é a Maxar Premium Imagem. Então vou clicar aqui nela, ela automaticamente vai mudá-la para trás. Em alguns casos vocês vão ver muita diferença, então eu já vi aqui muita diferença. Olha, eu vou dar um zoom bem aqui nessa região, tá? Eu vou mudar para Bing novamente. Olha só como a diferença de imagem existe, né? O tipo de vegetação, ela tá ali mais representada. Eu tenho uma outra estrutura aqui que ela talvez esteja em períodos diferentes. Então, vamos seguir conforme a instrução, tá? Então, a instrução é usar Maxar, beleza? E aí, a gente vai colocar rua residencial, rua de serviço, caminho, área verde e edifícios, né? Então, vamos começar pelos edifícios. Os edifícios, eles devem ser representados através de um polígono, né? Então, todas as feições que representarem áreas, elas precisam ser representadas por polígonos, né? Todas aquelas que tiverem feições contínuas, elas são representadas por linhas. E todas aquelas que são informações pontuais, da qual eu realmente vou entender ela como um elemento unitário, ela deve ser representada por pontos, né? Então, essa característica, ela é muito ali da cartografia temática. É importante que você, no futuro, tenha aí uma leitura voltada para esse assunto. Então, a gente vai utilizar as áreas para delimitar essa propriedade. Então, eu estou dando aqui meu zoom máximo, né? Na minha opinião, não está com uma qualidade que vai me permitir um bom delineamento aqui dessa área, né? Ok, aqui são duas áreas, então eu tenho aqui uma e a outra. Como é uma área rural, geralmente a gente tem a casa onde mora e na frente geralmente tem como se fosse um pátio, um galpão, que é ou a cozinha, ou a sala, ou o que a gente chama de retiro, que é onde faz a farinha, ou algum tipo de lugar para reservar e guardar o material rural, enfim. Então, é como se fosse um galpão ali. Então, é uma característica de áreas rurais. Aqui do estado do Pará, eu não sei necessariamente se Parintins vai seguir essa lógica, mas é possível que sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão aqui em cima de área. Cliquei e o meu mouse, ele vai ficar uma cruzinha, da qual eu vou usar o meu mouse com cliques. Cada clique é um nó. Então, eu vou fazer o desenho dessa área, de forma bem simples, né? Então, eu vou pegar, vou desenhar, pronto. E dou 2 cliques quando eu finalizar o meu desenho, tá bom? E aí, eu vou selecionar essa área, preciso selecionar. E o que eu vou fazer? Eu vou informar que ela é um edifício. E para isso, eu vou usar... Qual é a tag? A tag do edifício... Ops, não tem edifícios, né? Bom, mas eu vou colocar aqui. Então, essa é uma área tipo de edificação, tá? Então, eu vou olhar para minha lateral esquerda.
ele vai, né, à medida que eu selecionar esse desenho, esse polígono, essa área que eu desenhei, ele habilita uma caixa de ferramenta na minha esquerda, em que ele vai permitir que a gente faça a caracterização dessa área, ou seja, colocar essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou é clicar aqui nesse botão área. Então, ele não é uma área simples, né? Ele é uma área delimitada de algo. Então, eu clico na área e ele vai me dar todas essas opções de tag. E aí, ele é um tipo de solo? Não necessariamente, ele é um tipo de edificação. Então, eu vou clicar aqui, tipo de edificação. Ele é do tipo edifício ou casa, né? Então, apesar de que a instrução estava lá dizendo que poderia ser um edifício, eu caracterizaria como uma casa. Mas você pode clicar nesse botãozinho I, bem suave, que está aqui ao lado, e ele vai te dar essas informações, olha lá. Então, qualquer construção coberta, geralmente delimitada por paredes, com a finalidade de abrigar pessoas, é caracterizado como edifício, tá? De modo muito geral. E a casa? Vamos ver como é que é a casa. Edificação residencial individual, normalmente habitada por uma família. Então, eu realmente caracterizaria isso como uma casa, que também é um edifício. Mas, como lá na instrução, a gente tinha para colocar em edifícios, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Aquela instrução inicial, deixa eu ver se vai abrir. Vamos lá. Aqui, olha. É para colocar os edifícios, né, com a tag building, tá? Então, vamos fazer edifícios com edifícios. Seria isso, né? Como aqui o meu tá em português, tá traduzido para edifícios mesmo. Vamos clicar aqui em edifícios. Pronto. E aí eu vou colocar o nome do edifício. Eu não sei o nome desse edifício, eu não sei o nome dessa casa, eu posso deixar em branco, né? Aqui, ó, edifício, que é o building em inglês, né? Eu vou olhar aqui a documentação para confirmar com vocês. Isso tudo vocês não precisam fazer quando estiverem mapeando, tá? Mas é só para realmente instruí-los melhor. Então vejam, ó, a tag, né, a chave, a palavra é essa, building, tá correto. Que seria traduzido para edifício. Então, yes, ok. Pode deixar níveis. Então, eu não consigo ter os níveis aqui. Então, se eu não tenho certeza, eu posso deixar essas informações. Como eu não tenho nenhuma dessas, ok. Eu vou deixar como está. Só vou botar aqui edifício. Então, só fazer isso, tá bom? Feito isso, eu vou aqui em cima, na lateral superior direita. Então, eu vou clicar no botão salvar, tá? Cliquei para salvar. E aí, quando eu clico para salvar, olhem para minha lateral esquerda nessa coluna que apareceu. Eu vou ter já as tags que o meu próprio projeto criou, né? Então, já fica ali default, né? Padrão. Posso deixar aqui as tags se eu quiser adicionar alguma outra fonte, né? Enfim, adicionar outro campo, perdão. Você pode colocar outra informação. E aí, você pode optar aqui por essa opção. Eu gostaria que alguém revisasse as minhas edições, mas não necessariamente você precisa fazer, porque vai existir a etapa da validação. Então, você pode deixar sem marcar nada e pode clicar em enviar. Simples assim, gente. Pronto. Vamos clicar em enviar. E assim eu vou seguindo, né? Dessa mesma forma. Clico em área, vou dar o meu zoom, ó. Já vou fazer o desenho da próxima área que eu tenho. Então, ela é uma área, tipo de edificação, edifícios, tá? E vou dar o salvar. Salvei, enviei. Simples assim. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer de forma simples. É necessário outros tipos de caracterização? Sim. Mas estamos falando aqui do módulo iniciante, tá bom? Então... Uma outra opção que vocês podem verificar é
fazer um mapeamento de pontos. Vocês podem perceber que nessa área há algumas árvores individuais. Essas árvores individuais podem ser mapeadas, que é diferente desse grande aglomerado aqui, que poderia ser uma pequena floresta, uma reserva, um parque, né? Enfim. Mas as individuais, você vai caracterizar elas como pontos, certo? Então, vamos criar aqui para vocês visualizarem, como exemplo, a inserção de pontos. Então, você vai clicar aqui em pontos. Ó, tá vendo aqui? Então, ele é um elemento natural, ok? Então, eu vou colocar aqui elementos naturais. Vamos procurar aqui a árvore, certo? Ih, cadê a árvore? Vou botar aqui. Árvore. Eu botei tree em inglês, né? Árvore. Pronto. Mesmo procedimento. Quando você olhar aqui a sua lateral esquerda, você vai ver uma gama de instruções para você preencher, se você souber tipo de folha, né, altura, circunferência, todas essas características, você pode simplesmente ir preenchendo. Se não sabe, não tem problema, envia e aí aos poucos depois a gente vai preenchendo essas informações, beleza? Então vejam que eu não enviei, eu só cliquei, certo? Então eu posso continuar, eu posso fazer vários mapeamentos e só ao final que eu clicar tudo e desenhar é que eu salvo e envio, né? Como aqui é a mesma área, então eu vou fazer só com árvores, eu vou fazer dessa forma. Eu vou primeiro clicar em todas elas e depois eu vou salvar e enviar, tá? Então, selecionei salvar e vou continuar. Clico no ponto. Aqui outro. Eu acho que talvez eles possam usar essa área, é uma área de várzea, porque tem um rio aqui. Pode ser que essa área seja alagada, né? Por isso que tem pequenas árvores espalhadas, né? Uma característica local ali, dessa região de Parintins, possivelmente, né? Às vezes eles colocam ali um gado, um búfalo, que ele lida muito bem com o alagado, enfim. Então, toda essa interpretação, pessoal, ela precisa existir previamente. Então, quando você começa a mapear, você precisa entender, você precisa reconhecer o que é árvore, o que não é, o que é casa, o que não é, tá? E isso daí você vai aprendendo na prática. Então, é importante que você treine, que você comece, tá bom? Tem dúvida? Ah, beleza, eu tenho dúvida. O que eu vou fazer? Pergunta para o seu professor, para sua professora, pergunta no grupo da Umbra, né? Manda mensagem, tira dúvida. Isso é isso que eu tô achando que é? Certo? Então façam isso. Vocês podem ver que a gente tem geralmente no meio da imagem aqui, onde eu clico, né, um verde mais claro, um verde mais escuro e um meio preto. Então, eu tô supondo aqui que a gente tá com árvores isoladas, né, que é esse verde mais claro, e que seu entorno são sombras. Então, eu estou deduzindo dessa forma, tá? Olha, aqui eu tô em dúvida se a gente tem árvore ou não, mas me parece que é um campo alagado assim, né? E não uma árvore em si. Certo? Então, essa caracterização, ela é muito importante. Olha, gente, vocês viram que eu arrastei e movi o meu pontinho? Então, se você clicar e arrastar, você pode mudar esse lugar, tá? Então, isso daí é bem importante, vocês terem essa habilidade também com o mouse.
colocar a área verde, tá bom? Eu vou colocar como área verde o restante. Beleza. Então, eu já fiz polígono, já fiz linha. Deixa eu agora salvar. Então, superior direita, clicar no botãozinho salvar. Todos eles vão estar já com as tags delimitadas. Eu fiz como árvore e vou enviar. Pronto. Então, eu já delimitei casas, né? Delimitei as árvores. Agora eu vou delimitar essa área verde e vou também delimitar esse rio. Então, antes da área verde, eu vou colocar aqui os rios, né? Então, vocês estão percebendo comigo? Essa área mais marrom são os rios, né? Eles têm essa cor, dependendo do tipo de imagem de satélite, tipo da reflectância e a combinação, né, das bandas desses satélites e representou dessa cor. Mas aqui no norte a gente tem essa característica de uma água mais esverdeada, amarronzada por conta do tipo de característica do solo, né? A gente diz que é um solo mais barroso. Então a gente tem ali no fundo dos rios um pouquinho mais dessa tonalidade de barro, tá? Então vamos delimitar ela, questões. Mas vamos lá. Eu vou desenhar só os rios que estão aqui, tá? Espero que o próximo faça essa conexão desse grande rio bonitão que tá aqui. Ou melhor, eu acho que eu vou juntar ele, né? Ai, ele tá tão bonito. Olha só, ele chega aqui. Eu acho que eu vou conectar ele. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer linha. Então, eu clico lá na linha. Vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer desde aqui de baixo, tá? Então, eu vou pegar bem aqui desse furo. Ó. Pegar aqui desse furo. E eu vou desenhando o entorno dele, tá? Eu poderia desenhar um polígono? Acho que eu poderia, porque é uma área muito extensa e ela tem uma largura muito interessante. Mas a gente vai deixar ele como linha, tá? Então, vamos pegar e vamos contornar ele conforme o desenho que ele é, tá? Toda a calma e paciência do mundo, que não é o que eu tô tendo agora, tá? Eu tô fazendo bem rapidinho. Então, olha só o que aconteceu. Sem querer, eu cliquei em cima da árvore e ele conectou um nó ao outro. Isso não tá certo, tá? Então, eu posso clicar aqui no finalzinho dele, aqui, com o botão direito. Cadê aqui? Ops. Com o botão direito, tá? E eu posso extrair esse nó. Pronto, extrair e arredar um pouquinho aqui a árvore, tá? E aí eu pego o pontinho do rio e movimento ele de novo, tá? Então, na verdade, eu não tenho que movimentar, eu tenho que excluir ele. Então, eu vou clicar agora a pontinha dele e vou nessa lixeirinha com o meu botão direito do mouse, e vou aqui na lixeirinha, ó. Eu posso excluir eles, né? Eu fiz essa besteira. Beleza. Estando aqui, linha, volto, clico em cima do nó, né, da onde eu parei e vou continuar o meu trabalho de mapeamento. Então, vamos aqui. Finalizei essa linha e aí, olha, eu vou ver as opções que eu tenho na minha lateral esquerda. Ele é uma via, né? De rio, mas ele não é uma via principal. Ele, na verdade, é aqui, olha, curso d'água. Pronto. Ele é um córrego, uma valeta, um rio. E ele é um canal ou uma vala? Aqui na Amazônia é muito difícil a gente, né, determinar isso. Mas vamos aqui. O que é um córrego? Córrego, estou clicando aqui nesse i de informação. É um curso d'água secundário, estreito demais para ser classificado como um rio. Como, por exemplo, arroio, ribeira, ribeiro, riacho, riachinho, regata. Me parece que ele pode ser caracterizado como um córrego. Vamos ver o que é valeta de drenagem. É uma área artificial criada, né, para fazer uma drenagem de uma determinada, enfim, estrutura industrial. Não é o caso. Rio, vamos lá. Rio, para rios estreitos
processado como uma linha. Então, eu digo que isso é um rio, né? A gente chama aqui um furo de rio, um braço de rio. Eu entendo que ele é um rio, porque ele é caracterizado por uma linha, né? Esse grandão aqui, olha, pode ser chamado de canal. Olha só a largura dele, é um canal. E aqui seria um rio. Então, eu entendo que seria um rio. Mas, considerando que eu tenho aqui um canal e esse ainda é maior que seria um rio, eu vou deixar ele como um córrego mesmo, tá? Então, vou clicar aqui ele como um córrego. Não sei o nome dele ainda, tá? E olha só, eu fiz uma situação aqui, né? Vocês estão vendo que eu desenhei ele daqui de cima, de baixo para cima? O que ele fez, esse rio? Ele simplesmente entendeu que essa área aqui está subindo, certo? Quando que, na verdade, eu acho que ele está descendo. Ou não? Ai, meu Deus. Não, ele está subindo mesmo, né? Ele vem e está subindo. Isso daí eu conseguiria ter mais precisão se eu tivesse um modelo aí de terreno para verificar como é que estava a questão, né? Se existia declividade, vale. Mas pela lógica aqui da estrutura, então o rio tá vindo daqui dessa região da esquerda e ele vai teoricamente desaguar no oceano, né? Então, se ele tá vindo nessa direção, eu estou entendendo. Me corrijam se eu estiver errada, por favor, não se acanhem. Eu não sei tudo na minha vida. Então, eu estou entendendo que ele está vindo da esquerda para a direita. Se ele está vindo da esquerda para a direita, aqui também está acontecendo isso. Olha, ele está vindo daqui. Então, tá certo o sentido. Ah, professora, se não tivesse, eu poderia clicar, né, com o botão direito nesse botãozinho inverter. E aí, a minha direção ia estar invertida. Eu vou clicar só para vocês verem. Olha só, né? Não é o caso aqui, eu vou clicar de novo e desinverter. Pronto. Beleza? E eu percebi que aqui ficou desconectado, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele também. Vou dizer que ele é uma linha, um córrego. E tá ótimo, ó. Fiz as minhas edições. Ai, gente. Dei um Ctrl Z aqui, porque eu arredei. Beleza? Então, vou clicar agora em salvar. Manda enviar. Bom. E aí agora, gente, só pra gente finalizar aqui essa nossa proposta, eu vou fazer a delimitação das áreas verdes. Essas áreas verdes, elas ocorrerão também a partir do botãozinho de área, aqui em cima. Então, eu vou clicar em área e vou começar a desenhar essa área, que vai ser bem extensa, né? Então, vamos lá. Esse desenho da área verde vai ser, entre aspas, um pouquinho mais complicado por conta como é que eu posso dizer, detalhe que tem aí, né, da quantidade de informação. Então, eu vou ter um trabalho mais minucioso de criar esse desenho, vamos dizer assim, tá bom? E aí, para isso, olha, eu vou começar a clicar aqui e vou contornar essa minha área verde. Desenhei aqui a minha área verde, certo? Essa minha área verde deve ser escrito como Natural Wood. Então, vamos aqui, área, tipo de cobertura do solo, aqui, ó, reserva natural, certo? Vamos clicar aqui, o que é reserva natural, ver documentação. Natural reserva, não é essa.
Não é essa. Mata nativa, vamos ver. Ver documentação. Natural wood. Então, vamos botar como mata nativa. Beleza. Feito isso, salvei, enviei. Após concluir a minha quadrícula, que ela já tá ok, eu venho aqui na minha lateral direita, em atualização, e venho, essa tarefa está mapeada? Sim. E aí eu posso fazer esse comentário, se eu quiser ou não, tá? E aí eu posso atualizar a tarefa. Pronto, tarefa mapeada.